Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Uma excelente tarde a você que está na audiência da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior. Estamos iniciando o Plantão do Evangelho no Lar, segunda-feira, 20 de julho de 2020. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa programação. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 99643-3827. Tem a linha do ouvinte, a Sol aguarda a sua ligação no 0800 979 5011. Estamos também ao vivo no nosso Face e também no site da TV Mundo Maior. Só digitar aí tvmundomaior.com.br. Clicou lá no ao vivo em vermelho, vai abrir o box de transmissão do YouTube. Estamos ao vivo também no site da Rádio Boa Nova, radioboanova.com.br, nos aplicativos, nos smartphones e tablets. E estamos também via satélite, pelas parabólicas para todo o Brasil e pela internet para o mundo. Vocês já sabem, a proposta do Plantão do Evangelho no Lar é fazer aí um estudo, uma análise de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. E você também pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta para os convidados desta segunda-feira, tá? facebook.com/TV Mundo Maior. Hoje está com a gente aqui no Plantão do Evangelho no Lar o escritor e palestrante Rossano Sobrinho. Boa tarde, Rossano. Seja bem-vindo. Boa tarde, meu querido irmão. Alegria estar aqui com você na TV Mundo Maior para refletirmos um pouco sobre essas diretrizes abençoadas do Evangelho à luz do conhecimento espírita. É uma alegria, Cláudio. Um abraço a todos os companheiros que nos assistem. Legal. Também está com a gente a Monique Papa, que é comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior. Boa tarde, Monique. Seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Rossano. Muito feliz de estar novamente aqui para a gente fazer mais um estudo do Evangelho. Hoje o nosso estudo é o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema o Cristo Consolador. E aí daqui a pouco eu vou fazer uma leitura, uma breve leitura deste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, mas como toda atividade espírita e todo o Evangelho, a gente sempre faz uma prece inicial e eu vou pedir para o nosso convidado Rossano fazer esta prece. Rossano. Muito bem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fonte de amor, de paz e de harmonia, rogando a Ele, em nome do Cristo e da espiritualidade amiga, que possamos nos harmonizar, que possamos sintonizar com essas vibrações e que possamos, no estudo de hoje, penetrar no significado profundo das lições de Jesus. Abençoe, Senhor da vida, todos nós, os nossos esforços, todos aqueles que nos acompanham de seus lares, onde quer que estejam, que possamos entrar numa só sintonia, em sintonia com os amigos espirituais, pacificando o pensamento, pacificando o coração, a fim de que nos harmonizemos para darmos conta, no plano físico, da nossa administração. Em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, abençoe os nossos estudos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, no início do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, há uma passagem de Jesus relatada por Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, que diz o seguinte: o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Na sequência, o Kardec faz uma série de considerações, falando sobre todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda, entre aspas, de seres amados, acabam encontrando consolação na fé no futuro, na confiança da justiça divina, tudo isso que o Cristo veio
nos ensinar. A gente está passando por momentos aí de extrema dificuldade social, muitos na questão material, em virtude aí da pandemia, outros na questão da saúde, muitos que estão internados neste momento, outros que estão aí chorando, né, a partida dos seus entes queridos em virtude da Covid-19. Vamos colocar aqui em virtude de outras doenças também que estão sendo levando esses nossos entes queridos. Então, falar sobre Jesus, falar sobre o Cristo Consolador, neste momento, né, que o mundo está passando, acaba sendo oportuno justamente para nos dar uma consolação e fazer com que a gente passe esse período, se não, né, da melhor maneira possível, mas o menos desesperador possível. Como é que você vê essa questão do Cristo Consolador, Monique? Bom, primeiro, acho que vale a gente relembrar aqui um pouco do que traz os capítulos anteriores também, né, do Evangelho, porque ele relata aqui, né, ele relembra um pouco da passagem de Jesus, mas principalmente no capítulo anterior, que é o capítulo 5, que fala das nossas aflições, né, em que nós deveríamos passar por situações como essa que nós estamos passando agora. Mas a doutrina espírita nos traz essa luz, né? Esse conhecimento do futuro, né? Do porquê que nós passamos por essa experiência. Eu acho que, principalmente, Jesus veio exemplificar, né, com as ações, com tudo que aconteceu com ele aqui, como nós temos que participar, né, dessa situação agora do Covid, e como nós temos que ter um olhar com o próximo. E essa questão também do isolamento nos traz uma reflexão de será que estávamos antes do Covid, da quarentena, tendo esse olhar com o próximo? Será que nós estávamos atuando no nosso dia a dia de forma automática, né, com o outro? Então, tudo tem uma providência divina e as coisas que acontecem com a gente, tanto de forma coletiva, né, no caso das expiações aí coletivas, quanto individualmente, tem uma justificativa por trás, seja nesta vida, nesta encarnação ou nas encarnações anteriores, que justificam porque nós temos que passar por essas aflições e por esse sofrimento. E o conhecimento da doutrina espírita nos amplia aqui essa visão e nos dá a tranquilidade e força para passar por esse período, para passar por determinadas situações, porque cada um está passando de forma diferente pela quarentena, por essa situação do Covid. Alguns acabam se contaminando, outros não, outros perdendo parentes, enfim. Mas dá essa tranquilidade para o ser humano de que nós estamos passando por esse tipo de aflição ou provação, mas que existe lá na frente uma causa de passar por tudo isso. E que nós vamos colher esse fruto no futuro, né? Rossano, aquele que nada espera após a vida, acaba as aflições sendo mais pesadas ainda, né? E o conceito de Jesus veio tornar isso de uma maneira mais leve. Como é que você analisa? De fato, a gente observa que Jesus trouxe um novo paradigma conceitual para a humanidade, né? Ele traz na base da sua mensagem, pelo menos 2 grandes pilares, que são o amor, a vivência do amor e a imortalidade da alma. E é justamente sobre o pilar da imortalidade da alma que acontecemos muito diante de situações como essas que a humanidade aí está vivendo. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Allan Kardec que é necessário muitas vezes que o mal chegue ao excesso para que se verifique a necessidade do bem e das reformas. Então, à luz do conhecimento espírita, unindo esse entendimento da imortalidade, que somos espíritos imortais e que nem a morte pode fechar a nossa experiência, tudo se modifica. Então, primeiro, nós temos uma perspectiva imortalista, nós nos percebemos espíritos imortais. Então, a morte perde aquele poder, né, soberano sobre a consciência humana. Então, o Evangelho traz essa proposta. E com a visão espírita, isso se amplia porque nós passamos a ver
toda experiência, mesmo as experiências mortificadoras, como experiências de crescimento. Então, diante da dor, nós temos 3 portas. A porta do desespero e da revolta, que não resolve nada, a porta da apatia, cruzar os braços e não fazer nada, e a porta, vamos dizer assim, chamá-la de a porta do bom combate, de nós passarmos pela experiência com equilíbrio, com a serenidade possível e encontrar saídas, fazendo a grande pergunta, né? O que a vida espera de mim? Qual o significado disso? Os Espíritos dizem que a dor é um convite da vida para que aceitemos uma entrevista com Deus. Então, qual o significado dessa experiência coletiva, dessa pandemia, de um momento como esse? Certamente, voltarmos-nos para dentro, encontrarmos as nossas essências, também voltarmos para fora no sentido de encontrar no outro nosso irmão, desacelerarmos, né? Então, a perspectiva espírita nos dá a condição de entender. Chico Xavier dizia, Cláudio, que a maior bênção que o Espiritismo nos traz é a bênção do entendimento. Então, é justamente o conhecimento espírita que vai nos ajudar a entender, a acalmar e tentar transformar o momento difícil num crescimento, numa conquista interior. Verdade. Monique, para quem está chegando agora, não é espírita ou não tem o conhecimento, como muita gente que já está há mais tempo tem no espiritismo, fica se perguntando, não é? Porque uns são ricos, outros são pobres, uns são tão calmos e outros muito agressivos, né? Uns são sadios, outros doentes. São perguntas que as pessoas em um momento ou outro ou fazem, ou já fizeram, ou irão fazer num futuro, de tentar administrar na sua cabeça o porquê destas diferenças e como é que o Espiritismo explica isso nesse capítulo Cristo Consolador. Bom, acho que o mais importante é realmente esse conhecimento de que existem outras existências, né? Que nós estamos aqui numa única encarnação dentro de uma jornada de um espírito que é milenar, né? E que nós precisamos passar por determinadas experiências para a gente conseguir, de alguma forma, se autoconhecer, se burilar, para aqueles nossos vícios, né? Aquelas nossas imperfeições, ao longo do tempo, consigam ser desvencilhadas, né? E aí, isso a gente conhece no Espiritismo por conta dessa quantidade, né, de encarnações sucessivas que vão levar o espírito à perfeição. A gente fica mais tranquilo em saber que eu não preciso trabalhar todos essas imperfeições em uma única encarnação. Então, a espiritualidade, né, e o Deus proporciona para a gente, em cada encarnação, uma determinada prova para que eu consiga, de alguma forma, aperfeiçoar um desses pontos que eu preciso melhorar, né? Me autoconhecer, eu passar por essa experiência, por essa vivência. A partir do momento que eu venho numa encarnação rico, eu tenho determinadas coisas para trabalhar com essa questão do dinheiro, a caridade, o olhar ao próximo. Quando eu venho na pobreza, talvez eu tenha que trabalhar aqui a questão do egoísmo, do orgulho. Então, para cada encarnação, a gente tem algumas questões que a gente precisa trabalhar, e Deus é tão misericordioso que Ele não pede, não exige que nós trabalhemos tudo isso em uma única encarnação. Então, Ele dá essa oportunidade de que em encarnações sucessivas nós possamos ir trabalhando ao longo do tempo essas nossas questões, essas nossas imperfeições. E em relação ao que acontece, em relação à doença, né, Cláudio, que você trouxe aqui, muitas das vezes essas questões que nós passamos, algumas doenças que vêm, né, na nossa programação encarnatória, a gente já traz de outras ações que nós fizemos no passado, são frutos das nossas ações e que nós precisamos trabalhar nessa encarnação para que a gente não cometa determinada ação contra o nosso próprio corpo físico, né? Nós temos que glorificar esse corpo que nos dá essa possibilidade de passar por essa experiência e trabalhar essas nossas questões do nosso autoconhecimento. Verdade. Rossano, alguém que está nos acompanhando agora pelo rádio, pela TV ou pela internet e que está em casa ali isolado, doente, ou que está isolado em virtude da doença,
do seu familiar, às vezes se pergunta, né? Por que está acontecendo isto comigo? E está vendo lá o vizinho saindo para trabalhar, ou muitas das vezes para bater perna, como muita gente está fazendo nos dias atuais. E aí se pergunta, por que comigo e não com ele? Como é que a doutrina espírita responderia a isto? Bem, eu acho que, primeiramente, nós temos que refletir que cada um tem a sua cruz. Cada um tem a experiência que necessita vivenciar na Terra para avançar, para progredir. Então, primeiro, tirar esse olhar, né, do outro em relação ao outro e procurar investigar assim, peraí, o que eu, na minha situação, no meu contexto, eu posso fazer com essa experiência? Não ficar tão preso, né? Porque a nossa cruz sempre é maior que a cruz do outro. Então, eu penso que nós precisamos olhar para tudo isso como uma situação de aprendizado, uma situação de crescimento. Precisamos aprender a gerenciar nossa ansiedade, né? Um momento como esse, tem muita gente perdida na mente, imaginando o pior, né? O que vem depois. Vamos viver o momento presente, vamos dar conta da nossa situação, vamos tentar passar por essa experiência de uma forma equilibrada, buscar um ponto de equilíbrio. E para isso nós precisamos acalmar a mente, buscar recursos, Cláudio, Monique, queridos amigos, que nos pacifiquem. Então, num momento, tendo tempo, buscar uma leitura edificante, o recurso da oração, e não ficar tão preocupado, né? E de repente a pessoa que você olha na rede social ou que vê saindo de casa, batendo perna, cada um tem suas necessidades. Então, daí Jesus nos propôs não julgar, né? Nós podemos avaliar, ter opiniões sim, mas cuidar da nossa experiência pessoal, porque senão nós vamos ficar mais perturbados, atormentados ainda, né? Então eu penso que é um momento importante de nós pacificarmos e tirar algum proveito dessa experiência, buscando recursos, né, na leitura, recursos no processo do autoconhecimento para crescermos. É um momento que eu vejo, Cláudio, de voltarmos para dentro, né, de silenciarmos um pouco, perdemos a vida artesanal, perdemos a vida do contato, da conversa, estamos perdidos em muitas informações, né? Precisamos pacificar isso, né? Nos tornarmos gente novamente. Verdade. O pessoal está participando aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Aproveita e compartilha a nossa live para que mais pessoas tenham contato com a mensagem que está sendo falada aqui no plantão do Evangelho no Lar, no início desta tarde aqui da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Cida Leite mandando seu boa tarde. Judite Paiva Afonso, boa tarde, gratidão. Luiz Eugênio Lico, que está em Itu, interior do estado de São Paulo. Boa tarde, queridos amigos. Abençoada semana a todos. Gratidão. Forte abraço. Valeu, Lico. Zenaide Rosa, boa tarde, amigos. Gratidão. Santa Cecília, aqui em São Paulo. Rita Maciel Monteiro, boa tarde. Ela é do Grupo Espírita Viana de Carvalho, em Icó, Ceará. Valeu, Rita. Ângela Freitas de Souza, mandando seu boa tarde. A Cida comentando aqui que está compartilhando. Isto aí, Cida. Valesca da Silva, Vila Velha, Espírito Santo. Boa tarde, amigo. Muita luz a todos. Vera Oliveira e Silva também está com a gente. Rita Camerini mandando um oi. Carlos Braziel, sul de Minas. Agora, valeu pela audiência. Isabel Guardiano, boa tarde. Ioná Carinhanha Ramos, boa tarde. Que tenhamos uma semana de muita luz. Paratinga, Bahia. Valeu pela audiência. Giane Dantas pede aqui preces para Maria Esther Lima Rocha, que está internada com Covid. Vamos vibrar aí pela Maria Esther, tá bom, Giane? Geni Santos, Kátia Silene, boa tarde, amigos. Gratidão, valeu. A Elaine Stroder, boa tarde, Cláudio e amigos. Uma semana maravilhosa para todos. Vila Carrão, São Paulo. Maria Silva mandando boa tarde a todos. A Deise Mansano também está aqui com a gente. Valeu, Deise, beijos. Maria Santa Rosa, boa tarde.
A Ismênia Nogueira, boa tarde de Fortaleza. Valeu aí, Ismênia. Maria Margarida Saraiva Ferrão também está com a gente. A Vilma Belegarde Lopes, boa tarde de São Pedro. Olha que bacana, São Pedro aqui em São Paulo, interior. Tive muito por aí, hein? Se for essa cidade. São Pedro e Águas de São Pedro. Meu pai e minha mãe gostavam muito de ir por aí. No YouTube, quem está acompanhando a gente pelo site tvmundomaior.com.br, João Cláudio mandando aqui o seu alô, e a Milaine Moreira, boa tarde a todos, valeu. E a Cíntia Mendes, boa tarde, amigos, aqui de Espera Feliz, estamos acompanhando, que é a cidade que o Rossano Sobrinho está falando aí, direto de Espera Feliz, Minas Gerais. A gente está discutindo aqui o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que tem como tema o Cristo Consolador. Monique, já ouvi muitas vezes as pessoas falando, e provavelmente você e o Rossano também, dizendo o seguinte: veio esta doença, este vírus, mas a humanidade tem que se preparar também para o próximo, para algo pior. E a mensagem espírita é sempre uma mensagem de esperança, de fé, de consolação. O que a gente poderia responder a essas pessoas? Bom, acho que primeiramente essas coisas acontecem para a gente, né? E existe essa evolução do vírus, né? Do Covid, enfim, vão vir outras doenças também, né? E acho que a gente precisa ter fé aqui na criação e entender que muitas vezes isso são realmente provas que nós temos que passar. E principalmente tem uma questão também aqui da ciência, né? Da evolução da ciência. A gente não pode pensar também só na espiritualidade, porque já diz o Espiritismo, a espiritualidade anda junto com a ciência, né? Mas muitas vezes para tirar aí os nossos cientistas, né, os nossos pesquisadores da zona de conforto, para buscar aí novos conhecimentos, novas vacinas, né, novas aplicações aqui de outros tipos aqui de tratamento para determinadas doenças. Então a gente tem que pensar sempre que quando vem uma doença como essa, é uma forma de alerta para a gente, né? Então, tanto alerta para as pessoas, para ter cuidado com a higiene, cuidado com a alimentação. A gente vê que esse vírus agora, ele vem de uma origem, né, da alimentação dos chineses, né, de determinados alimentos que eles consomem de origem animal. A gente tem que ter muito cuidado com isso e observar, né, quais são os alertas que essa doença estão trazendo, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, absorver esse conhecimento e tentar evitar lá na frente de fazer esse tipo de consumo desses alimentos ou ter mais cuidado com a nossa higiene. Eu tenho certeza que nós vamos sair aí dessa quarentena com maior cuidado em relação à nossa higiene, ao nosso cuidado pessoal, os ambientes, né, com a nossa natureza e tudo que a gente está fazendo em relação à nossa natureza. Eu acho que a gente precisa pensar realmente nisso e com certeza virão outras doenças, outros acontecimentos para nos alertar de coisas que nós estamos fazendo e que nós temos que agir de forma diferente. Qual a sua opinião, Rossano? Ô Cláudio, Monique, queridos amigos, eu penso que o processo evolutivo, eu vou colocar de uma forma assim bem espontânea e coloquial, nada mais é do que descascar o ego. Nós estamos descascando o egocentrismo, o egotismo, o orgulho, para alcançarmos a essência divina dentro de nós, onde está a lei divina, né? Conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, enquanto nós, de fato, não acessarmos a consciência profunda, as doenças prosseguirão. A ciência vai trabalhar, vai encontrar medicamentos, recursos de fora para dentro. Mas, enquanto nós não nos transformarmos, né? Enquanto a nossa luz não brilhar, como propõe o Evangelho, segundo a lei de amor, justiça e caridade, estaremos colocando sempre remendo novo em tecido gasto. Então, a ciência tem que avançar, o Espiritismo, como a Monique disse muito bem, está em sintonia com todos os esforços da ciência terrestre, mas nós sabemos que o bisturi do Evangelho propõe esse autoencontro, esse despertar profundo, a vivência do amor, a vivência do bem. Então, os esforços todos são louváveis, mas que a criatura não fique detida no socorro que lhe vem de fora para dentro.
que possamos avaliar de fato nossas posturas, né? Nossa relação aí com o meio ambiente, com os animais, né? Como a Monique comentou, a questão da alimentação, possivelmente uma das causas de tudo que está se processando, mas tem muita coisa ainda para se reformular, Cláudio. Quando a gente vê lá no Apocalipse de João, que se fala de uma nova terra e de um novo céu, né? Um novo céu, uma nova terra. O novo céu é a nova consciência que deve se formar no planeta terrestre em sintonia com a lei divina. E a nova terra será a reestruturação de toda a sociedade a partir dessas diretrizes, dessa nova consciência. Então, a mudança deve acontecer interiormente. Daí o Espiritismo apresentar a proposta do autoconhecimento, né, na famosa e emblemática questão 919 de O Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, para que a criatura humana identifique a sua luz, identifique a sua potencialidade divina e viva a amorosidade que vem de dentro, né? O sentimento profundo de respeito, de consideração, no trato com tudo, com os nossos irmãos animais, com a humanidade, com o nosso próximo. Então, tudo isso certamente é um momento de transformação, né? Que não seja apenas um momento de buscar o socorro de fora, mas que, sobretudo, a gente realize essa modificação interior, para que não voltemos à normalidade anterior, porque nós acreditamos que o que gerou tudo isso foi a normalidade, entre aspas, que nós vivíamos anteriormente, de muito apego, de materialismo, de muito orgulho, de distância, né, dos valores ético-morais do Evangelho do Cristo. Monique, a gente está falando aí do jugo suave, o Cristo Consolador. Como que as leis divinas que estão lá no Livro dos Espíritos se encaixam nisto? Tem lá a lei de justiça, amor e caridade, a lei da reencarnação e muitas outras. Bom, a gente pode, acho que uma que veio na minha cabeça agora, que é uma das principais, a lei de conservação, né? Como que a gente consegue, de alguma forma, nos preservarmos nesse momento, principalmente porque a gente vê muitas pessoas se expondo ao risco, sabendo, né, dos riscos que a gente pode correr, mas principalmente como a gente se conserva neste momento. Acho que a lei de trabalho está sendo impactada, muitas pessoas estão tendo que se adequar, né, à forma de trabalho. Acho que isso também é uma forma de desenvolvimento aqui moral, espiritual. Acho que as pessoas estão tendo um desafio grande do trabalho, de ter que conviver com a família, trabalhar dentro de casa, muitas vezes, né, com criança dentro de casa, e como é que a gente consegue manter essa relação familiar e o trabalho que é necessário também. Eu acho que tem algumas, dentro das leis, né, divinas, nós temos uma série de leis que estão sendo impactadas nesse momento da quarentena. O mais importante aqui é a gente aproveitar esse momento para manter uma relação familiar saudável, tentar de alguma forma amenizar essa ansiedade, né? Porque as pessoas estão ficando ansiosas nesse período, sejam aquelas que estão isoladas em isolamento total, sejam aquelas que estão com a família inteira dentro de casa, e como passar por tudo isso, né? Não tendo ali um tempo talvez para ficar sozinho, né? E como é que a gente exercita isso? Essa coletividade, a lei de sociedade, né? Como é que a gente consegue respeitar o outro nesse momento, mantendo aí o distanciamento, né? E ao mesmo tempo não deixando de ter uma relação social. E aí muitas vezes essa relação social hoje está acontecendo via Zoom, né? Via Meets, via as ferramentas que nós temos hoje, ligação de vídeo, né? Ligação de áudio, para a gente também não ficar em isolamento total, porque nós precisamos ter esse convívio social e aprender com os outros. Mas principalmente, acho que é um ponto que a gente precisa reforçar sempre, é não deixar as pessoas que estão sozinhas em total isolamento, né? Então a gente, como indivíduo, ter essa preocupação com o outro que está sozinho, ligar, fazer uma ligação, gastar um tempo, né? Ter esse tempo, essa dedicação de tempo com o outro, é fundamental nesse período. Sua opinião, Rossano? Eu penso que todo momento difícil, todo momento denso e tenso, é uma oportunidade mesmo de nós avaliarmos as nossas reais conquistas, né?
Porque às vezes a gente fala assim, eu sou pacífico, né? Eu sou da paz, mas alguém pisa no nosso calo e aí a nossa sombra se apresenta. Então, um momento como esse é um momento desafiador, porque o estresse aumentou absurdamente, a situação dentro do lar, muitas pessoas, muita gente, às vezes dentro de uma mesma casa, em muitas situações, né? É assim, porque a gente fala, fique em casa, sim, mas qual é o contexto dessa casa, desse lar? Isso tudo tem que ser observado. Então, eu penso, Cláudio, que a sombra do outro aciona a nossa sombra. E num momento como esse, de tensão, de dificuldade, de preocupações, de ansiedade, a nossa sombra está claramente emergindo. Para quê? Para que a gente possa trabalhá-la, para que a gente possa burilar, a gente possa se autoconhecer de fato, né? Não ficar na superfície de nós mesmos. Então é um momento que eu vejo assim crucial, pode ser um divisor de águas na vida de muita gente, porque muita gente está no limite, né? Muita gente tensa, e é o momento da gente se conhecer de fato. Porque quando tudo está muito bem, tudo está tranquilo, o trabalho fluindo, dinheiro no bolso, a gente transita com relativa leveza. Mas quando as coisas apertam, daí o sentido de prova, né? A gente fala das provas, um momento provacional, em que a nossa sombra está emergindo para ser trabalhada. E eu acredito que aqueles que não estão bem vão ficar pior, e aqueles que estão nesse esforço estão tendo uma grande oportunidade de melhoria íntima, de harmonização, de desenvolver paciência, que é a ciência da paz, né? Porque é no embate, num momento difícil assim, que isso tudo se processa dentro de nós. Então, realmente, é uma oportunidade evolutiva. Flávia Silveira Lima, boa tarde, beijo, Fortaleza. Rosemary Salles, boa tarde, paz e luz. Doralice Santos também está com a gente. Maria Celeste Silva Menezes, a Celeste de São Paulo, Zona Norte, valeu. Terezinha Rodrigues, Jardim São Paulo. Jardim Saúde, aqui em São Paulo. Wilson Custódio, né? Ele diz aqui, os cientistas, especialmente os brasileiros, lutam sem recursos, fazendo verdadeiros milagres, verdade. Regina Ferreira, Volta Redonda, Rio de Janeiro. O Wilson continua aqui, a humanidade está se impulsionada pela ciência a caminhar, retirando muitos de sua zona de conforto. E a Vilma relatando aqui que fundou um centro espírita, né, junto com um grupo na cidade de São Pedro, e foi aluna do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, aqui em São Paulo, mandando aí grande abraço a todos. No site tvmundomaior.com.br, nosso link do YouTube, Enildo Souza também está nos acompanhando. Vão deixando aí a sua mensagem, também tem a linha do ouvinte e o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 996433827 e a nossa linha do ouvinte é o 0800 979 5011. Para quem é sócio e sócia do Clube Amigos da Boa Nova, vai ter um evento muito bacana, dia 31 de julho. É um evento especial para quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Então, em julho, o clube está comemorando 20 anos e quem ganha o presente é você, seguindo os protocolos de segurança e distanciamento social necessários no momento. O Clube Amigos da Boa Nova vai realizar um workshop online exclusivo para os seus sócios com o Wildo Rosa, que é psicólogo clínico, especialista em neurolinguística e comunicador aqui da rádio e da TV Mundo Maior. Ele vai abordar o tema inteligência emocional, como manter o equilíbrio em tempos de crise. Isso que a gente está comentando hoje aqui no Plantão do Evangelho no Lar. Então abasteça seu coração e participe deste encontro de luz e amor conosco. Dia 31 de julho, Wildo Rosa, das 19 às 20h30. O evento é exclusivo para quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você reserva o seu ingresso pelo site amigosdaboanova.com.br e mais informações liga no 0 operadora 11 2457 7000. Para quem está ouvindo e assistindo deve estar aí, eu não sou sócio, não sou sócia do Clube Amigos da Boa Nova, Cláudio. Você liga agora ou manda um zap ou entra no site do amigosdaboanova.com.br e filie-se
a esta grande família que tem como maior objetivo a divulgação e a expansão da mensagem espírita pelos canais de interação aqui do Clube Amigos da Boa Nova. Então, 0 operadora 11 2458 3214. Você, Felice, fala lá com o pessoal do clube. Fala, eu vi agora no Plantão do Evangelho no Lar, vai ter uma festa aí com o Hildo Rosa, dia 31 de julho, um workshop. Eu quero participar, então você já se filia ao Clube Amigos da Boa Nova. 31 de julho, das 19 às 20h30, evento exclusivo com o Hildo Rosa. Vou repetir aqui o tema: inteligência emocional, como manter o equilíbrio em tempos de crise. Um tema sensacional. Então aproveite, você que é sócio e sócia, para comemorar aí os 20 anos do Clube Amigos da Boa Nova. Ô Monique, como que a Casa Espírita pode auxiliar neste processo aí de consolação das pessoas durante a pandemia, já que a maioria delas estão fechadas? Bom, acho que as casas espíritas estão com um desafio grande agora nesse período, então tem que se adaptar, né, para a divulgação e para o conhecimento aí do espiritismo através hoje das redes sociais. Então, você vê casas espíritas criando, né, páginas, ou aquelas que realmente já tinham página, fazendo cada vez mais conteúdos para as pessoas conseguirem entender esse momento que nós estamos passando, né, da quarentena. E também tendo atendimento fraterno também. Então, as casas estão se adaptando para ter o atendimento não presencial, mas de forma remota, fazendo agendamento, né? Inclusive, as casas André Luiz também estão com esse trabalho super bacana, em que você consegue fazer esse agendamento online. Então, dando um apoio e suporte para essas pessoas que estão passando por esse período, que tem, sim, essa dificuldade, né, de manter esse equilíbrio emocional, que muitas vezes precisam de um apoio, de um auxílio, de uma palavra amiga. Eu acho que, nesse momento, esse trabalho está sendo fundamental. E aí, Rossano, como as casas espíritas podem auxiliar as pessoas neste momento? De fato, usando, né, dos recursos da tecnologia, dessas grandes conquistas, né, para nós, e aproveitando aí o YouTube, as palestras, divulgando, realizando as tarefas. Outro dia, uma pessoa nos encaminhou uma pergunta, Cláudio, Monique, queridos amigos, porque numa live de estudo do Grupo Espírita, uma pessoa estava muito tensa, nervosa, querendo que voltassem os trabalhos das reuniões mediúnicas, das reuniões de desobsessão. E a pessoa nos contatou dizendo que essa companheira estava muito nervosa porque estava vendo filas e filas de espíritos na porta do centro, e por não ter a reunião mediúnica, esses espíritos ali precisando serem atendidos e estavam desesperados. Então a companheira estava muito nervosa, querendo obrigar o grupo a voltar às atividades na casa espírita, nas reuniões de enfermagem espiritual ou desobsessão. E aí a companheira nos contatou pedindo, né, um parecer, ou o que eu penso à luz da doutrina a respeito. E nós dissemos o seguinte, Cláudio, Monique, que a metodologia, por exemplo, das reuniões de desobsessão é uma metodologia que veio do mundo espiritual para o plano físico. Não é uma coisa nossa. Então, os espíritos, né, nas dimensões espirituais, há todos os recursos infinitos de socorro e ajuda aos desencarnados. Sim. Essas reuniões de desobsessão, elas são oportunidades para os médiuns, para os encarnados, no sentido de desenvolver essa parceria e essas habilidades socorristas junto aos desencarnados. Então, não temos que ficar em demasia preocupados com o socorro aos desencarnados, porque a dimensão espiritual, os mentores, os benfeitores espirituais, possuem todos esses recursos, né? Então, há aí uma falta de estudo, de entendimento. Agora, nos preocupa, de fato, a condição de muitos médiuns, né? A nossa condição, porque a convivência no centro espírita faz muita falta, a troca de energias, o trabalho mais propriamente dito ali dentro de uma casa espírita, de doação, de passe magnético, né? De todo esse intercâmbio abençoado que a convivência e o estudo no centro espírita nos oportunizam. E sem considerar que a psicosfera de uma casa espírita, de fato,
é abençoada, e há ali uma especificidade vibratória, vamos dizer assim, em benefício de todos nós. Então, devemos utilizar dessas tecnologias, mas sabemos da importância também dos estudos e da frequência aos centros espíritas. Verdade. Tem um ponto aqui, Cláudio, que eu não mencionei, mas é importante a gente reforçar, da questão do trabalho social dos centros espíritas, né? Também. Esse momento em que a gente vê tantas pessoas desempregadas, precisando de apoio, de auxílio. Então, os centros espíritas estão no movimento também de arrecadar contribuições, de alguma forma, seja via recurso, né? Se as pessoas não puderem entregar presencialmente, mas adquirir recursos para que a gente consiga manter aí esses trabalhos sociais que são tão importantes. E o Rossano comentou aqui em relação à questão dos médiuns, né? Os médiuns precisam ter também esse cuidado com qual é o nosso estado mental, né? Eu sou médium também, eu fico me policiando aqui de tentar manter o estado mental tranquilo nesse momento, principalmente durante o sono, né? A gente se preparar para o sono, porque tem muitos médiuns trabalhando aí em desdobramento durante o sono. E a gente tem essas recordações, né, de estar auxiliando, de estar apoiando. A espiritualidade tem outros meios também de que nós possamos aí trabalhar e exercitar, né, esse atendimento aí aos espíritos que mais precisam. Verdade, bem lembrado esta questão. Aqui pelo WhatsApp, 996433827. Muito bom estar ouvindo o Rossano participando do Evangelho hoje. É a Mirtes de Carangola. Muita paz a todos do Evangelho de hoje. Valeu aí, Mirtes. Pelo WhatsApp, o Marco Aurélio de Uberaba. Hoje perdemos uma prima querida. Ela fez a viagem que todos nós faremos um dia. Por este motivo, este tema de hoje está no momento certo. Gratidão. Meus sentimentos aí, Marco Aurélio. Força aí para você e todos os familiares. Tatiana Xavier manda um beijo pro meu grande amigo Rossano Sobrinho. Olha aí, Rossano. Galera em peso aqui te acompanhando. Obrigado, Mirtz. A gente está faltando 3 minutinhos aí para encerrar o nosso plantão do Evangelho no Lar. Como é que a gente pode entender, para encerrar, Rossano, essa questão que Jesus falou: vinde a mim os aflitos, porque serão consolados? Muito bem. Essa é a grande mensagem do Mestre de Nazaré à humanidade terrestre como um todo, né? À humanidade sofrida, porque o Mestre desceu dos altiplanos da vida para apresentar essa proposta de redenção e para dizer que nós não estamos sozinhos. Ele veio para os cansados, os oprimidos, os flagelados, trazer a grande mensagem do amor como medicamento para a cura de todas as nossas dores. E no epicentro de sua proposta de restauração, de renovação profunda do ser humano, a crença na imortalidade da alma. Então a mensagem de Jesus se faz plena aos corações sofridos da terra. Temos ali no Sermão da Montanha, ele apresentando as diretrizes da libertação espiritual, as diretrizes para a plenitude espiritual, quando ele nos disse ali: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E como a terra ainda carece de mansuetude, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A necessidade dessa limpeza do sentimento, da nossa vida profunda. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como precisamos viver de forma justa, correta, honesta, para implantarmos na terra o reino de Deus. Então é essa mensagem da misericórdia: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, de fato, precisamos não só sermos pacíficos, mas sermos pacificadores, promovermos a paz onde quer que estejamos. Então, a mensagem de Jesus é, de fato, a mensagem que nos socorre nas nossas aflições, nas nossas carências. Cada vez mais a psicologia e a psiquiatria têm visto, por exemplo, que a fé está na base da saúde mental, que sem a fé nós nos perdemos nos labirintos da ilusão, da insegurança, da ansiedade, da depressão. Então a doutrina espírita, nesse momento delicado da humanidade,
vem trazer a fé raciocinada, vem nos falar da nossa imortalidade, dos nossos potenciais divinos, que não somos o corpo que findará na sepultura, mas o espírito imortal que voará na direção sempre da grande luz através do seu desenvolvimento intelecto-moral. Então é o Cristo, como dizia Chico Xavier, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Legal. Um abraço, Rossano, e gratidão aí por participar aqui do Evangelho no Lar. Eu que agradeço, Cláudio. Abração, Monique. Uma alegria estar aqui com vocês. Tchau, Monique. Tudo de bom. Gratidão também por participar aqui conosco, viu? Obrigada, Cláudia. Gratidão também por poder conhecer aqui o Rossano. Rossano, muito obrigada por participar aqui com a gente e agradecer aos nossos ouvintes. Legal. A gente que agradece também a participação de todos que acompanharam aqui pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. O plantão está de volta amanhã, meio-dia, com a apresentação do Alexandre Anselmo. Eu volto às 17 horas de terça-feira com o Pronto Atendimento. Um grande abraço, vamos que vamos. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.